Você com certeza já viu algum desses filmes que a protagonista é uma adolescente toda certinha e inteligente, os vilões são assassinos imparáveis com probleminha de cabeça e a maior burrada que você pode fazer é se separar do seu grupo e ir transar. Esses são chamados filmes de slasher, um dos subgêneros mais queridinhos do terror. Mas você sabe como foi que ele se consolidou dessa forma? Neste vídeo, vamos contar tudo sobre as origens do slasher e as suas 4 fases ou ciclos históricos, sendo os 3 primeiros definidos pelo cineasta grego Sotiris Petrides, na sua tese Anatomy of the Slasher Film, e a última, mais recente, desenvolvida no curso de cinema da UF pelo professor orientador Pedro Lauria e os estudantes da graduação. Os anos 60 marcam a origem dos primeiros filmes que viriam a inspirar os slashers. Psicose, de 1960, é por vezes considerado o avô dos slashers, apresentando alguns dos elementos tradicionais do subgênero. O vilão é um assassino em série homem, a origem da sua vilania está em problemas familiares, existe um grande mistério que é revelado em um plot twist no decorrer do filme, a história se passa em um local isolado da civilização e a protagonista é uma mulher. Além de Psicose, também podem ser mencionados os longas Targets e Peeping Tom, as histórias de detetive de Agatha Christie, que trouxe o elemento do assassinato, e os populares filmes de monstro, que por um tempo dominaram o cinema de terror, trazendo o elemento da centralidade do vilão. As coisas começaram a mudar quando os movimentos estrangeiros de cinema crime, alemão, giallo, italiano e o splatter americano introduziram alguns elementos no cinema de terror que fugiam do tradicionalismo de Hitchcock. Eles apostavam em filmes com menores orçamentos com muito mais gore e violência gráfica, focando na popularização e deselitização dos filmes de terror e mistério. Se Psicose é considerado o avô dos slashers, existem 2 filmes que podem ser considerados os pais do gênero. Obras que foram feitas um pouco antes da sua popularização, mas que contribuíram muito para o seu surgimento. São esses, Black Christmas e O Massacre da Serra Elétrica, hoje 2 clássicos cults. Apesar de não serem unanimamente considerados por todos como o início do terror slasher, por não serem tão populares quanto os filmes que viriam em seguida, o sucesso deles foi essencial para o surgimento do subgênero e carregam algumas das marcas tradicionais do slasher. Temos o grupo de adolescentes em um lugar afastado assombrado por um assassino, muito gore e, é claro, uma Final Girl. Mas espera aí, você sabe o que é uma Final Girl? Segundo Carol Clover, pesquisadora que foi referência para entender o slasher, a Final Girl é a última sobrevivente, aquela capaz de enfrentar o assassino cara a cara. Ela é frequentemente vista como uma representação de um suposto empoderamento feminino, já que desempenha atos de coragem e, na maioria das vezes, a sua maior autonomia é evidente. Agora que você já está por dentro, vamos voltar a entender melhor esses filmes iniciais. Black Christmas, por exemplo, é inovador ao trazer a proposta do filme de terror que se passa em um feriado, no caso Natal. Muitos slashers viriam a replicar isso depois. Já a Texas Chainsaw Massacre, além de ser simplesmente um grande clássico, forçou a barreira do cinema de baixo orçamento. Nele, um grupo de jovens vai passar o final de semana em uma casa de fazenda isolada e caindo aos pedaços, e acabam sendo assassinados. O filme foi feito quase inteiramente em uma só locação, e com efeitos práticos, o que diminui o orçamento. Ainda assim, possui alguma das atmosferas visuais mais assombrosas da história do terror. Mas se todos esses ainda não marcavam o nascimento do slasher, você deve estar se perguntando, qual filme faria isso? Bom, o filme que viria a ocupar o posto de pai dos slashers é Halloween. Noite de Halloween! Queremos uma prenda! Lançado em 1978, o filme carrega elementos de todos os seus predecessores e foi um sucesso estrondoso de bilheteria, colocando o famoso vilão Michael Myers para jogo e estabelecendo os elementos que perpetuariam toda a primeira fase do slasher. Uma fase marcada pelo conservadorismo, em que o serial killer curiosamente matava autoridades ineficientes, pessoas racializadas, jovens usuários de drogas recreativas e meninas sexualmente positivas, ou seja, servindo ao discurso conservador e neoliberal dos anos Reagan. Após a consolidação do slasher e suas características, o segundo ciclo aborda uma autoconsciência por parte dos criadores do filme, que fazem referências às convenções e elementos do próprio gênero, para comentar ou subverter as expectativas do público. O primeiro filme do ciclo da metalinguagem foi Wes Craven's New Nightmare, a sequência de A Noite do Pesadelo, que quebra a quarta parede, questionando as normas do gênero e oferecendo uma reflexão sobre a natureza do medo e da criação cinematográfica. Mas foi Pânico o filme que de fato popularizou esse movimento, ao estabelecer as regras do slasher.
De maneira contraditória, percebe-se que várias práticas inicialmente consideradas situacionais acabam sendo firmemente estabelecidas e consolidadas no gênero graças a esse filme. Outros filmes que surgem inspirados por Pânico são Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e Premonição, que é um slasher sem assassino e um terror autorreferencial. Um caso interessante de se mencionar é a comédia Todo Mundo em Pânico, que faz referência a um filme de autorreferência, mas acaba descaracterizando ou banalizando alguns elementos por retratá-los de maneira cômica. Nos anos 2000, Hollywood passou por uma grande reestruturação, marcada pela despersonalização dos filmes. Durante esse período, os filmes de gênero acabaram por perder um pouco da sua identidade e passaram a seguir uma fórmula, conhecida como estética de Hollywood, que visava garantir que as obras agradassem ao máximo o público. Os filmes de super-herói, as comédias românticas e os filmes de ação, por exemplo, sofreram muito com essa sanitização, uma limpeza que foi os deixando cada vez mais parecidos e menos únicos. Já no slasher, esse movimento pode ser percebido pela quantidade absurda de sequências realizadas de Sexta-feira 13 e Halloween, além do remake de The Texas Chainsaw Massacre. Cá entre nós, até mesmo o Pânico foi ficando um pouco ruim nessa época. Sequelas dessa horrível e sem criatividade forma de fazer cinema existem até hoje, como os filmes recentes da insistente franquia Halloween, que, com exceção do último, ainda carregam traços de uma filmografia que prioriza o lucro máximo frente às experimentações estéticas. Além de sofrer com essa reprodução massiva de conteúdos pouco originais, durante esse período, a produção de slashers decaiu muito por causa do subgênero de terror sobrenatural, encabeçado pelo diretor James Wan, e a franquia Invocação do Mal, e presentes em filmes como Atividade Paranormal, O Sobrenatural, A Órfã e Annabelle. Só para deixar o vídeo ainda mais completo, vale lembrar rapidinho que a popularização desses filmes se deve ao fato de que a tecnologia para a criação de elementos sobrenaturais se tornou muito mais acessível e fácil de usar. Isso permitiu que mais produções desse estilo fossem feitas e sem a limitação dos assassinos terem que ser necessariamente humanos, como nos filmes antigos. Foi durante esse período também que aconteceu o atentado de 11 de setembro. Então o ciclo de neo-slasher é muito marcado por uma tentativa de achar a origem do mal. Em Halloween, de Rob Zombie, a narrativa explora Michael Myers como filho de uma família completamente desestruturada, uma abordagem significativamente diferente do filme de 1978. Da mesma forma, o remake de A Hora do Pesadelo concentra-se inteiramente no aspecto pedófilo de Fred, em contraste com a ênfase anterior em seu lado lúdico e sarcástico. Então, finalmente entramos na fase reflexiva. Isso acontece porque, em primeiro lugar, fazer filmes se torna muito mais acessível. Em segundo lugar, as pessoas que cresceram assistindo aos filmes das fases anteriores agora são diretores de cinema, trazendo de volta os filmes que amavam na adolescência. E por último, há uma insatisfação com os filmes das fases anteriores. Essa mudança vai acontecer por meio de 3 diferentes caminhos, cada um deles com seu próprio agente produtor de filmes. A Netflix, Prime e outros serviços de streaming têm uma grande influência, produzindo uma variedade de filmes para suprir seus catálogos, como The Babysitter, Fear Street e 16 Facadas. Já a A24 se volta para uma pegada de slasher mais artístico, como X, Peer e Bares. E por último, e definitivamente não menos importante, Hollywood, que retorna com sucessos como Scream 5 e Evil Dead Rise. Neste momento, as continuações de franquias estão voltando a ser bem recebidas, ou talvez estejam sendo elogiadas pela primeira vez na história. Isso ocorre porque elas estão se permitindo mais experimentações e se adaptando ao contexto atual, ao invés de abandonar sua identidade para buscar o menor denominador comum. Temos também nesse ciclo os filmes de slasher com elementos de ficção científica, como Happy Death Day e a sua sequência, que traz isso de forma ainda mais descarada, Freaky, Megan e o já mencionado 16 Facadas. Também apareceram filmes hipermodernos e muito contextualizados com os anos atuais, como Sick, um slasher que se passa durante a pandemia do coronavírus, e Sissy. Mas agora que você já sabe tudo sobre o gênero, a pergunta importante é: se um dia você se ver preso na mesma casa que Michael Myers ou Jason, você saberia o que fazer para sobreviver e ser a Final Girl ou Final Boy do seu grupo de amigos? É por isso que criamos aqui o Manual de Sobrevivência Slasher. Primeiro, nunca seja excessivamente promíscuo. Manter-se longe de atividades românticas exageradas pode aumentar suas chances de sobrevivência. Segundo,
Não investigue barulhos estranhos sozinhos. Se ouvir um barulho suspeito, chama seus amigos, a polícia, mas não vai investigar sem companhia. Terceiro, treine suas habilidades de corrida. A capacidade de correr rapidamente por longa distância pode ser o que vai te salvar. E por fim, não confie cegamente em ninguém. Afinal, o assassino pode ser quem você menos espera.